hoje nós celebramos Corpus Christi, o corpo de Cristo, e justamente na quinta-feira para recordar a instituição da Eucaristia. Gosto de dizer que a homilia de hoje deveria ser a própria sequência que nós cantamos antes da aclamação do Evangelho. Que coisa linda! A homilia da festa de Corpus Christi, em minha opinião, e liturgia não se trata de opinião, mas eu ouso dizer que é a homilia da festa de hoje, pela riqueza das palavras, pela riqueza teológica da sequência que nós cantamos antes da aclamação. A celebração da missa é o grande tesouro da nossa vida. Nós tivemos o tríduo segunda, terça e quarta. E eu fiz questão de, ao longo do tríduo, fazer uma homilia doméstica, diríamos assim. Uma homilia mais do dia a dia, para que a gente fosse compreendendo melhor a força da Eucaristia, fosse compreendendo melhor a força da celebração da Santa Missa, o sacrifício. Missa é sacrifício, como diziam os antigos de forma muito bela, o sacrifício da missa. Sacrifício que é celebrado em forma de ceia. Então não seria bem uma ceia, mas a missa é um sacrifício celebrado em forma de ceia. E a celebração da missa é o ponto mais alto do cristianismo. É a oração mais alta do cristianismo, onde os cristãos se encontram em torno da palavra e da Eucaristia. E justamente na palavra e na Eucaristia, Deus se faz presente. A Dei Verbum, o documento da Dei Verbum, vai dizer muito bem isso. Deus está na palavra e na Eucaristia. E hoje, celebrando o corpo de Cristo, nós podemos também pensar que não é a Eucaristia só, mas que nós também somos o corpo vivo de Cristo. A eclesiologia, a igreja, ela é o corpo de Cristo no mundo. A celebração da missa, repetindo sempre, é um tesouro para nós. Eu sempre tive um carinho muito grande pela missa, muito grande, e dizia: eu quero ser padre para rezar a missa, porque eu sempre achei a missa linda. Quando eu ia à missa, eu não queria perder um momento. Achava lindo quando o padre fazia aquela apresentação das oferendas. Ficava, olha, é muito bonito os gestos, porque na missa os gestos não são do padre. Por isso que o padre não pode fazer o que ele quer na missa. Tem padre que pula para lá, pula para lá, não pode. O gesto é da igreja. O sujeito da Eucaristia é a igreja. Aquele gesto não é meu, por isso eu não posso criar. Eu posso criar em outro momento, mas eu sou a igreja. O gesto da missa é o gesto da igreja. O sujeito da liturgia é a igreja e não o padre. O padre não é o dono da liturgia. Ele é o grande sujeito da liturgia, é a igreja. Então, se a igreja manda celebrar assim, celebrar assim. E aí o amor à Eucaristia, o amor ao zelo, o zelo à Eucaristia, dizia ao longo do tríduo, a missa é esse tesouro que a gente carrega em vaso de argila. É um tesouro que a igreja possui. É um tesouro que a igreja tem desde 2000 anos. Eu não sei se vocês ficam impressionados com isso. Eu fico impressionadíssimo. Como é que um gesto, como é que uma celebração é rezada há 2000 anos? 2000 anos que a missa é celebrada do mesmo jeito. 2000 anos. Por isso Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E ele diz ainda: façam isso até a minha vinda definitiva.
Por isso que a igreja, ela é a guardiã da liturgia. A igreja é a guardiã, ela é que zela pela missa. Veja o zelo dos padres, o zelo das paróquias, para manter a celebração da missa, a celebração da Eucaristia, como disse Jesus, fazer isto em memória de mim. 2000 anos que a igreja repete, fazer isto em memória de mim. 2000 anos que a igreja celebra aquela mesma missa que Jesus celebrou na Quinta-feira Santa, quando Ele mesmo instituiu a Eucaristia. Os textos bíblicos de hoje vão nos ajudar a compreender melhor a missa nos mais diversos aspectos. Na primeira leitura, a gente vê a figura de Melquisedeque. Quando o padre é ordenado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Uma vez padre, padre para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Na primeira leitura a gente viu essa figura de Melquisedeque, que não sabemos, não tem origem, de onde veio, não se sabe, mas é registrado na leitura que nós ouvimos, que naquela época Melquisedeque já oferecia pão. Olha que coisa linda. Na época em que se sacrificava gente, tanto é que Abraão está lá e depois ele vai ter que sacrificar o filho dele, ainda não sacrificando, era um sacrifício de gente, mas Melquisedeque já era como que o sacerdote da nova aliança. Por isso que o padre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já naquela época, Melquisedeque, ele já oferecia sacrifício, já oferecia o pão. E Melquisedeque, maior do que Abraão. Tanto é que o texto diz que Abraão deixou o dízimo nos pés de Melquisedeque, para mostrar que ele era maior. E Melquisedeque abençoa Abraão. Então, o oferecimento de pão, isso já era como que, poderíamos dizer até, talvez até erroneamente, mas acredito que não, era uma prefiguração da missa. A missa é a igreja do pão. O Padre Zezinho canta uma música muito bonita, ele diz isso: somos a igreja do pão partilhado. E aí nós cantamos o Salmo 109, dizendo justamente isso: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Por isso a igreja, ela tem que ter padre. A igreja, ela tem que ter o sacerdote, porque os sacerdotes geram e mantêm viva a Eucaristia. Por isso que no dia da instituição da Eucaristia, foi também a instituição do sacerdócio. Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa e disse para os apóstolos, como que ordenando, dizendo: vão e continue celebrando isso até a minha chegada. Fazer isto em memória de mim. Nós ouvimos na segunda leitura o texto mais antigo da Eucaristia na comunidade primitiva, porque as pessoas estavam se encontrando para celebrar e criavam muitos abusos na celebração. Hoje nós temos vários abusos. Talvez Paulo precisasse escrever uma cartinha, e Paulo escreve aos abusos da celebração, porque na celebração cada um levava a sua comida e os mais ricos comiam apressadamente e os outros ficavam sem comida, porque a celebração da época era um pouco a estrutura, ou a dinâmica era um pouco diferente, a espinha dorsal é a mesma. E aí Paulo fica sabendo e escreve: olha, fiquei sabendo que vocês se comportam desse jeito. Se vocês quiserem, porque a gente viu só um texto pequenininho, mas antes disso ele diz assim: se vocês quiserem se comportar assim, vão se comportar na casa de vocês, porque na casa do Senhor é assim que se comporta. Aí é o texto de hoje: eu vou transmitir para vocês aquilo que eu recebi. E aí ele dá a tradição da Eucaristia. Jesus, na última ceia, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Depois, no final da ceia, é por isso que nós temos o texto, graças a Paulo, que vai nos oferecer. Jesus tomou o vinho e disse: isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Façam isso
Continuem fazendo isso, trazendo a minha memória. E aí nós vamos compreender porque a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é o alimento da igreja. A igreja se alimenta da Eucaristia e a Eucaristia é que faz a igreja. Por isso não existe igreja sem Eucaristia, existe igreja sem missa. A igreja, ela vive da Eucaristia e a Eucaristia é que faz a igreja. Agora é interessante compreender também que a Eucaristia, ela não é somente aproximar-se do altar, mas eu preciso também me aproximar do irmão. Por isso que a Eucaristia é extremamente revolucionária. Não existe, como nós cantamos naquele canto Glória a Jesus, na hóstia santa, diz assim, que vem ao rico e vem ao pobre. Não existe uma Eucaristia de rico e de pobre. Todos comem do mesmo pão. A Eucaristia, ela é profética. A Eucaristia, ela é revolucionária, porque a Eucaristia, ela nos coloca em pé de igualdade. Em pé de igualdade. A Eucaristia, ao comungar, nós estamos dizendo, somos todos iguais. Pode até ter lugares diferentes, lugares reservados, mas na hora de comungar, todos nós comungamos do mesmo pão, do mesmo corpo e do mesmo sangue de Jesus Cristo. Por isso o texto que nós ouvimos hoje, dai-lhes vós mesmos de comer, que é o que nós vamos cantar na apresentação das oferendas. Dai-lhe vós mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. E aqui é um aspecto social, talvez um aspecto político também, da dimensão eclesial. Jesus está no deserto com a multidão. E Lucas coloca Jesus no deserto para lembrar que aquele povo também já esteve no deserto. Para lembrar, para fazer-nos pensar no povo hebreu que saiu do Egito e estava a caminho da libertação no deserto. E naquele momento o povo era guiado por Moisés, agora é guiado por Jesus. E Jesus não vai deixar o povo na mão. Jesus não vai abandonar o seu povo. Veja os discípulos fraquíssimos como nós. Inclusive é interessante imaginar que Deus e Jesus entrega a Eucaristia a homens fracos e pecadores como o vosso pároco, para manter a Eucaristia. Veja, homens fracos, homens que, como nós ouvimos, medrosos, desconfiados, sem coragem. Senhor, vamos despedir logo esta multidão, porque já está ficando tarde. E aí a gente não tem o que oferecer para essa multidão. Jesus deve ter sentido muita indignação. Vocês não compreendem nada, gente. Vocês estão comigo, mas não compreendem absolutamente nada. Dá-lhe vós mesmo de comer. Mas Senhor, só homens são 5.000. E homem come muito, viu? Mais do que mulher. 5.000. Não, se bem que tem mulher que come mais do que homem. O que é que a gente faz? Jesus diz, dá-lhe vós mesmo de comer. E eu canto de forma lírica, diz belíssimo, dá-lhe vós mesmo de comer e o milagre vai acontecer. E aí Jesus dá a ordem, 150, e eles sentam. E aqui a gente escuta, mas não consegue perceber a força que tem essa palavra. Porque comer sentado era próprio dos homens livres. Somente uma pessoa livre era capaz de comer sentada. Os escravos comiam em pé. E o texto acentua muito bem, mande sentar. Ou seja, Jesus dá a liberdade. No cristianismo e na comunidade cristã, as pessoas são livres e eles comem. E comem com abundância, porque Deus não economiza a sua graça. Deus não economiza o seu pão. E depois, quando recolhe, o texto vai dizer que sobraram 12 cestos. Evidentemente que a gente não sabe se é 12 cestos mesmo, mas os 12 para lembrar o número dos apóstolos, os 12 para lembrar as 12 tribos de Israel, 12 para lembrar uma totalidade. O Senhor sempre atende. Queridos irmãos, seria impossível aproximarmos da missa, aproximarmos do altar, sem se aproximar do irmão. E
Inclusive é um canto bonito que nós cantamos, entoamos na quaresma: só tem lugar nesta mesa para quem ama e pede perdão. Só comunga nesta ceia quem comunga na vida do irmão. Seria absurdo comungar de mal do irmão. Seria absurdo comungar desejando mal, falando mal do outro, não estando em sintonia com o outro. Seria a própria condenação. Por isso que o nome é comunhão. Poderíamos até ter outros pecados que não deveríamos ter, mas o pecado da falta de união, esse é gravíssimo, porque o nome é comunhão, é estar em comum união. A Eucaristia, ela nos chama a nos aproximar de Jesus Eucarístico e também nos aproximar do irmão. É por isso que na liturgia tem um abraço da paz antes da comunhão, para dizer: eu preciso comungar da palavra, comungar do irmão e comungo da Eucaristia. Queridos irmãos, que nessa celebração de Corpus Christi estamos nos preparando para ver se no próximo ano a gente vai fazer a nossa procissão. E aí eu quero ver uma reação de vocês, quero ver uma reação da comunidade, porque não é somente o padre, são poucas paróquias que não fazem a procissão. Entre essas poucas está a nossa. E aí a gente queria corrigir no próximo ano. Por isso que o tríduo foi nos preparando, tomando consciência que eu preciso entender o que é a procissão da Eucaristia, essa profissão de fé, este dizer ao mundo, andar com Jesus na Eucaristia. É o único dia que de fato se pode estar com Jesus andando. Aí sim, andando pelas ruas, anunciando, professando e apresentando Cristo para o mundo. E aí, esse tríduo, a festa deste ano, é esta preparação. Que nós possamos, vocês tenham esta reação, fazer o nosso tapete, organizarmos, fazer de fato essa festa também nas ruas, apresentando Jesus. Que essa festa de Corpus Christi também nos ajude a compreender que a igreja é corpo de Cristo, e que eu me sinta partícipe, que eu me sinta uma pertença na minha igreja. Eu pertenço à minha igreja, eu sou membro da igreja, e isso em todos os sentidos. No dízimo, um cristão que não devolve seu dízimo é absurdo. No comprometimento com a Eucaristia, no comprometimento com as pastorais, sentir: eu sou membro da igreja, eu sou parte dessa igreja. Eu lembro quando no mosteiro, quando no noviciado, durante a formação do noviço, o mestre noviço dizia: um monge que na hora do ofício está dormindo, e os monges todos cantando, ele está lá na cela dele, escutando os monges cantando, e não sentir nada, esse não serve para ser monge. A mesma coisa poderíamos estender: um paroquiano tem um movimento numa paróquia e um paroquiano não está presente. É complicado isso, porque eu sou membro daquela igreja, eu sou pertença daquela igreja. Que a festa de Corpus Christi nos ajude a compreender bem: eu pertenço a esta igreja, eu sou membro desta igreja. E assim, ao nos aproximar desta Eucaristia, também nos tornarmos eucarísticos, também nos tornarmos homens e mulheres da Eucaristia, para que a gente possa manter viva aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás: fazer isto em memória de mim.